Amém. Graças a Deus. Boa noite, povo de Jesus. Olha, eu estava a meditar disso quando eu perguntei para o Espírito de Deus o que ele queria falar ao povo hoje. Então, ele me deu essa mensagem de Paulo na prisão domiciliária. Você sabia que Paulo já esteve na prisão domiciliária? Na sua própria casa que ele alugar. João Cardoso confirma. Então, e eu falei, mas pronto, ele se obedece. Paulo, já comecei a pregar. Tem mensagem hoje. Eu disse que Paulo esteve 2 anos preso na sua própria casa que ele próprio alugar. Ele foi preso em Jerusalém. O Senhor queria, ouviu? No fundo, poderá ser o tema os propósitos de Deus na vida dos seus servos para ele alcançar um certo propósito. É muito forte, né? Os propósitos de Deus na vida dos seus filhos, não vamos falar servos, mas filhos está bom, na vida dos seus filhos para um propósito específico, para um objetivo específico. Veja só, Deus disse o mesmo Paulo que ele está no nosso querer e também realizar. Também diz a palavra de Deus que o tempo e os modos pertencem a ele. Agora veja, como os humanos que nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus, devem entender Deus, compreender os propósitos de Deus no geral, como conhecimento, mas a palavra de Deus é muito mais que as ciências exatas, que tem prática. Eu fui químico, bioquímico, aliás, e nós fazíamos experiências químicas que nós aprendíamos na prática e depois fazíamos experiências, demonstração. Aquelas misturas aí, as composições químicas, e muitas delas eram muito perigosas, criava fogo. Então, primeiro conhecer Deus, o agir de Deus, como ele age, como ele trabalha, como é que Deus funciona. É muito importante, porque senão o homem vai ficar como um cego. Vai ser como Samuel, o menino. Olha para Samuel. E aparece Deus a Samuel à noite e chama o menino. Mas o menino não conhecia Deus. Nunca teria ouvido Deus falar com ele. Possivelmente já ouviu falar, por história, como o evangelho de hoje. A história do livro de Atos, a história dos evangelhos, a história de Saul de Tarso. Mas a prática, nada. Então Deus aparece ao mancebo, Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel corre para o seu mestre, o sacerdote Eli, o pai de Ofni e Finéias.
E o velho, cego, não entendeu nada. Mandou ele voltar, vai dormir, não te chamei. E Deus voltou outra vez. Como está escrito, que Deus fala uma, duas e mais vezes. E nós ouvimos a sua palavra, a sua voz. Como Deus, ele trabalha para o bem dos homens. Como Deus é compassivo, como Deus é tolerante, é como Deus é perseverante, é paciente, é incrível. Deus não desistiu. A segunda vez, idem. A terceira vez, idem. Mas na terceira, o sacerdote entendeu que Deus estava a chamar o menino. Aquele que tinha experiência. Suas. Mas que agora estava velho, não somente pela idade, espiritualmente também, já tinha se tornado um profeta velho. Só tinha história. Um dia Deus falou comigo. Ai, quando eu era jovem, quando Deus falava comigo, quando chegamos a esta fase, estamos perdidos. Deus não levanta homens para depois lhes meter na reforma. Em Deus trabalha-se até a morte. É verdade que o nosso corpo físico, enquanto o tempo vai passando, vai ficando, vai envelhecendo, mas ainda assim Deus prometeu renovar as nossas forças e nos fazer subir com asas como de águia, correr e caminhar sem se cansar, sem se fatigar. Até os mancebos poderiam se cansar, mas todo aquele que espera nele jamais poderia se fatigar. Agora você veja, pela experiência, o sacerdote entendeu que era Deus. Então ele diz, vai, quando ele vir outra vez, diga, eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. E assim o rapaz aprendeu a teoria e depois aplicou. E Deus falou com ele. Então, mas desde aquele dia, Samuel já não foi mais o mesmo. Não precisava mais de um Eli para lhe instruir no tocante à voz de Deus. Ok? E Samuel não era menino por negligência. Não. Era não um menino que precisava crescer. Mas tem muitos cristãos meninos por negligência. Tem muitos filhos de Deus meninos por negligência. E isso aqui aborrece Deus. No lugar em que vocês deveriam ser mestres, até hoje vocês são meninos, disse Paulo à igreja de Coríntios. Ou então, também Gálatas fala disso. Vocês, Gálatas até já não eram meninos, né? Começaram no espírito e haviam terminado na carne. Veja como Deus trabalha. E vocês precisam saber disso. Há propósitos de Deus na vida das pessoas, para o bem das pessoas, para o bem do reino, não de Deus, para o bem do reino de Deus, para o bem das pessoas. Veja só, por exemplo, o propósito de Deus na vida de Manuel. Isaías descreve e diz assim que agradou ao pai Moelo. Foi de agrado do pai que ele fosse machucado, triturado. É doloroso um pai ver seu filho moído, maltratado. Mas havia um propósito. E o propósito era qual? A redenção. Como disse o sumo sacerdote, não sabeis vós que convém que alguém morra pelo povo para que a nação toda não venha perecer? Ouviu? Ele nem sabia o que estava falando. Mas disse por ser sacerdote, o sumo sacerdote profetizou no seu tempo, sem ele saber. O cego foi usado como jumenta. Agora você veja. Jesus entendeu a sua missão. Jesus conheceu a sua missão. Jesus sabia da sua missão. Se Jesus não entendesse a sua missão, poderia fugir, poderia procurar solução.
Geralmente a solução aí é negociar com os teus inimigos. Geralmente a solução aí é pecar. Geralmente a solução aí é rebelião, é desobediência ao Pai. Mas como Jesus conhecia os propósitos de Deus na sua vida, então ele entendeu logo na hora que tinha chegado a hora de se fazer cumprir a palavra de Deus, que tinha chegado a hora da palavra de Deus se cumprir, tinha chegado a hora do Pai alcançar os seus objetivos, tinha chegado a hora de ele fazer a vontade do Pai, mesmo parecendo ser muito estranho. O propósito de Deus. Nós temos os nossos propósitos e Deus tem os seus. Todos os propósitos do homem devem estar conectados ou em conformidade com os propósitos de Deus. Vamos lá ver. Existe, eu gosto de tirar exemplos, a chamada, só isso aqui é Angola, outros países não. Eles como gostam de imitar de Portugal, parece que Portugal também é assim. A lei magna, João Cardoso. Lá em Portugal também a Constituição chama-se lei magna. Isso tudo é Portugal. Mas não querem reconhecer que Portugal são os pais dele. Por causa do dinheiro já aí. A lei magna é a lei mãe, a chamada Constituição. João Cardoso disse nunca ouviu. A lei magna é a lei mãe. Mas, porém, cada organização tem também suas leis. Cada partido, cada uma, a Constituição, a organização, não sei o que, tem os seus estatutos. Mas os estatutos de cada organização têm que estar em conformidade. Os estatutos da Unitel estão em conformidade com a lei magna de Angola. Porque se os estatutos de uma empresa, de uma organização, de um partido, violarem, se oporem à lei magna, à Constituição do país, então é crime. Assim também nós, todos os nossos propósitos devem estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus são esses seus propósitos. Entenderam? Por isso Jesus fala que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, segundo, veja só, você ao pedir é um propósito que você tem. Mas você quem tem quero casa, Pai, me dá casa, é um propósito. Colocaste um propósito, um objetivo de ter casa própria. Agora Jesus disse: se nós pedirmos algo ao Pai em nome do Filho, segundo a vontade do Pai, então Ele vai nos conceder. Por que segundo a vontade do Pai? Que significa que o teu pedido não será aceito se não for vontade do Pai. E nós sabemos a vontade do Pai é a sua palavra, as suas promessas, seus propósitos, seus sonhos. Ok? Mas, veja só, você não pode pedir liamba a Deus, Senhor, quero fumar liamba, porque não é vontade de Deus que os homens fumem liamba. Você que tem mulher e diz, Senhor, quero mais uma mulher, segundo a sua palavra, sua vontade, isso é pecado. Então nunca ele vai te atender, porque não é vontade dele. Esse é número um. Número dois, também as coisas lícitas, que é vontade dele, que estão escritas na sua palavra, podem não serem atendidas porque não é vontade dele. A vontade dele pode deixar de ser vontade dele em você. E ser vontade dele no trem. Aleluia. Está entendendo? A vontade de Deus pode não se aplicar em você, mas em outros se aplica. Por vários motivos. Possivelmente, Deus sabendo, conhecendo que você não poderia suportar aquele propósito,
mesmo estando plasmado na Constituição Celestial, então ele não vai fazê-lo. Hã? Mas o outro vai fazê-lo. E se você não entender Deus, como é que o outro pediu? Olha, uma vez fomos no monte, eu e o Dito Marajal. Ele foi me seguir, ele vivia na minha casa, eh, tinha perdido a casa, então o amigo ajuda outro amigo. Não tinha casa para morar, e ele me disse: "Ó, eu vou ficar na tua casa um tempinho até arranjar outra casa e tal." Não, não tem problema. E acabaram de casar, falei com a Sonia e ficamos lá. Só que depois de 6 meses, eu recebi uma ordenança de fechar as portas e ir para quê? Para o monte, entregar a casa ao dono. E eu avisei: "Pá, eu aqui estou a subir." Como você disse? Vou viver no monte. A ordenança é para ir no monte. E vou entregar a casa. Como é que fica? Ele disse: "Não, não tem problema, não tem problema não. Eu também vou subir um pouquinho, um tempinho, depois eu desço." Que ele até foi escandaloso, né? Subiu com uma criança. Não quero expor aqui ninguém aqui. Estivemos lá, depois de 4 dias ele desceu e eu fiquei. Depois de 40 dias também eu desci. Aqueles famosos 40 que você já sabe, contra a vontade de Deus. Só que eu depois saio do sequel e arranjo casa no Zango Zero. E ele volta na mãe dele. E eu liguei para ele: "Olha, já desci, estou no Zango Zero, vem me visitar." Estivemos lá e tal, não sei o quê. E ele me perguntou: "Você tem orado como?" Eu falei: "Me ensina lá, pá. Eu vejo que tu tens respondido, eu nada." Óbvio? Não vou avançar mais, porque também já não tem mais nada. Pense nisso. Eu estou cheio de guerra. Estou cercado de uma nuvem de testemunhas. Não, você não entendeu. Me ensina, como é que a tua oração é ouvida? Quer dizer, em outras palavras, nós dois subimos juntos, você ficaste, eu já desci há muito tempo. Você que desceu agora já tem casa, eu ainda não tenho dinheiro para alugar casa. Não, entenderam? São os propósitos de Deus na vida da pessoa. É lícito, é da vontade de Deus que alguém tem casa, ok? Mas será que para o trem se aplica nesse momento e não depois? O tempo, o modo, como já falei, pertence a Deus. Então, isso tudo, estou a dar uma introdução para mostrar como ele, Deus trabalha e os humanos devem entender. Os humanos de boa vontade, porque eu estou a ver humanos da vontade má, da má vontade, estão clamando a Deus. E se esqueceram que a própria Bíblia diz que vossos pecados fazem divisão, separação entre vocês e eu. E por causa dos vossos pecados, eu não posso ouvir e atender às vossas petições. Ninguém quer saber disso. Isso parece que não funciona. Como falou aquela perturbada aí, a chefe que é da nossa irmã. Não, isso se aplicou para aquele povo. Para eles, a Bíblia, eles escolheram as partes deles que aparece tempo e as outras estão caducas, estão ultrapassadas, fazia parte daquele povo, era a cultura daquele povo, o modo de vestir de forma santa é para aquele povo. Hoje Deus admite que você possa se vestir como prostituta, não tem problema, anda nu, Deus não está importado com isso. Ouviu? Essa é a profanação acentuada dos nossos dias. O pecado que se multiplicou e o amor se esfriou e as consequências também são visíveis. Quando você entender como Deus trabalha, no geral,
E depois de entender os propósitos de Deus na tua vida, acabou. 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 Em pleno sofrimento, mas bem animado. E quem não entende essas coisas, ele vai achar estranho. Pode até te chamar de feiticeiro. Mais ou menos perca de um ente querido, mais próximo. E você, bem lúcido, porque teu coração está alegre. E quando o coração está alegre, o rosto também mostra essa alegria. Como está escrito, a formosura do rosto é o reflexo da alegria no coração. As pessoas que não entendem vão dizer, não, isso, sei, isso é um bruxo. Como é que é? Estou falando na África. Não é lá no Brasil e na Europa, que é normal. Para os europeus e brasileiros, não os africanos que estão na Europa. Aí eles não mudaram nada. São para nosso povo, já. Então, como disse Agostinho Neto, vamos de voltar. Então, veja que as pessoas vão dizer, mas com isso que está acontecendo, não estou entendendo. Aliás, você já tem experimentado isso. Sim, porque a pessoa entendeu o propósito de Deus na sua vida e também entendeu o porquê que ele está a passar aquilo, o porquê que ele está a esperar tanto, porquê que ainda não aconteceu, porque então fica animado. Oh, terra. Isso não é um segredo, não. Mas foi segredo para vocês porque ninguém vos explicou isso. Por isso se diz, se ensina, se instrui, Deus ensina, ou eu não digo obrigar, admite que as pessoas lhe busquem. Quando você ouvir buscar a Deus aqui, é para conhecer a Deus. Conhecer Deus é isso aí. E Deus é infinito. Quer dizer, continuarás a conhecer. Como disse o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer. E Paulo fala disso. Até que todos chegamos ao conhecimento do Filho de Deus. E só vai conhecer o Filho de Deus quem buscar o Filho de Deus. Ok? Lá na Yurd, buscar é só buscar assim. Só adorar. Adorar é que é buscar. Vamos buscar. Lá é assim. Muito mais que isso. Faz parte. Vamos buscar o Espírito Santo. Rui Vaz. Espírito Santo, meu Deus, como que fica? É muito mais que isso. Buscar a Deus na sua palavra. Hein? E na palavra está dividida em duas partes. No seu conhecimento e na sua sabedoria. Buscar a Deus para alcançar a inteligência, o entendimento. Buscar a Deus para alcançar a sua glória, a sua presença, para ver, para se encher, para aumentar. Buscar a Deus para crescer na fé, na estatura. Tudo isso. Estás a entender? Então é assim. Conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você vai entender cada passo que você dá em Deus. Ainda que aparentemente parece ser um passo em falso. Muitos vão dizer um passo em falso, mas você sabe, acertaste. E Paulo disse, eu não estou aqui combater como que combatendo lançando no ar. Não, eu tenho alvo. Você não te conhece o alvo, mas eles não conhecem. E eles pensam que você está a lançar no espaço. Estão entendendo? Veja só, nisso mesmo que estamos a falar do apóstolo Paulo. E veio Deus e falou a Paulo, importa que pregas o evangelho na Roma. Ok. Ele sabia que iria para Roma. Como? Não sabia. Porque o tempo e o modo estão com Deus. Mais tarde, Deus revelou. A caminho de Jerusalém, muita revelação. Espírito Santo diretamente com ele, então, lidando com ele, e também Espírito Santo usando as pessoas à volta dele.
E muitos começaram a profetizar: olha, Paulo, te esperam tribulações em Jerusalém. Não vai. Mas Paulo sabia que ele estava aí para Jerusalém para depois ir para Roma. Paulo depois entendeu: se para ir para Roma é com tribulação, irei. Ok? E veio um profeta, pegou o cinto dele, ele amarrou as mãos no cinto de Paulo e disse: olha, esse cinto é de quem? Todos disseram: é de Paulo. Então o dono desse cinto vão lhe amarrar lá em Jerusalém. E o povo começou a chorar, porque tinha muita estima em Paulo, muito amor. E Paulo disse: por que vocês estão a chorar, magoando meu coração? Vocês não sabeis que eu estou disposto, pronto, preparado, tanto para ser preso, até para morrer. Se só prisão está a vos perturbar, a chorar, eu até estou disposto para morrer. Então, aquietem-se. Não magoem o meu coração. E todos se aquietaram. Ouviu? Um homem animado. É incrível. E partiu. Ou acho que o diabo não atacou? Quem estava a usar aquelas mulheres para chorar? Havia sentimento. É normal o humano ter sentimento. Mas é o sentimento humano mais tentação diabólica é uma confusão grande. Como na África, quando mora um ente querido. É sentimento, sim, misturado com possessão maligna. Sentimento mais demônio. Ok? Ou então você não pensa que Paulo não foi atacado na mente. Se Jesus foi atacado, não faça isso. Tenha pena de ti mesmo. Quando mais Paulo. Mas Paulo conhecia o propósito de Deus na vida dele, naquele momento. Ele sabia que ninguém lhe mataria. Ele sabia que poderia até ser preso, poderia até sofrer, mas ninguém ia lhe matar porque ele tinha uma missão: pregar na Roma, porque foi o próprio Deus que lhe falou: importas que pregues o evangelho na Roma. Ok? Mas se você não sabe, não conhece, quer no geral como Deus trabalha e como Ele está a lidar contigo, qual é o objetivo desse sofrimento, dessa situação que está a acontecer? Geralmente é com dores. Pode ser também sem dores. Ok? Se você não entender, por isso a Bíblia diz para nós, ó cristão, temos que viver e andar no Espírito. E assim não sofreríamos as concupiscências da carne. Você pensa que andar no Espírito é quê? É só ficar assim, tento para ouvir a voz de Deus e tal, e ver, eu estou a ver demônio. Não. E conhecer os propósitos de Deus na tua vida e na vida da igreja. E assim você vai caminhar no meio do fogo a sorrir. Vais passar as tempestades animado. Vais entrar no vale animado. Vais subir as grandes elevações sem temer espanto nenhum. Porque você sabe o que você é. Por isso Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido. Viu? Sabe o que Paulo queria dizer? Conheço quem é meu Deus. Que nenhum cabelo da minha cabeça cairia em terra se não fosse pela permissão dele. Tem vezes que Deus não te revela os propósitos. Por isso eu disse conhecer também. Não somente os propósitos dele para contigo, e também conhecer Deus. Mais ou menos. Você está pensando que Deus sempre vai revelar? Olha, vais pregar o evangelho na Roma? Não. Se Apolo foi revelado, hoje nem tiver revelação. Ou você está pensando que João teve revelação que iria para a ilha de Pátamos? Possivelmente não. Mas você já conhece Deus. Você já sabe que toda a adversidade que vem contra ti é permissão de Deus. Então não preciso ouvir Deus me avisar: olha, prepara-te. Ele avisa, mas tem vezes que não avisa. Prepara-te que vai te acontecer isso e aquilo. Você não vê o que fala Eliseu. Eliseu não falou naquela senhora, aliás, quando o Senhor lhe agarrou nos pés, porque
curou a senhora que era estéril, gerou filho, o filho morre. O que Eliseu falou? Senhor, tu me encobriste esse negócio? Não me revelaste, quer dizer que Eliseu estava a reivindicar a sua posição e dizer, sempre me revelaste tudo. Como é que não me revelaste essa noite que o filho dessa mulher ia morrer? É estranho, sim. Deus não vai te revelar tudo. Não pense que... Por isso você vai lá, o espírito enganador da adivinhação, tudo que vai acontecer as pessoas sabem. E lá na Pentecostal é grande gasola, grandes profetizas. Não, não é assim. Tem vezes que Deus fica em silêncio. Fica em silêncio para você viver pela fé, através do conhecimento que você tem. Você já sabe que qualquer coisa que te acontecer de ruim, de mal, porque você ama o Senhor, é para o teu bem. Então você vai se animar. Entendesse? Ah, não, Deus não me revelou, não, não aceito isso, não, porque não, Deus não me revelou, Deus não te revelou, mas você sabe que na sua palavra diz que ele faz isso. E o mesmo Paulo não disse somente que eu sei em quem tu tenho crido, ele disse também, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, quer coisas boas, quer coisas ruins, que venham na vida dele. Momentos bons, momentos maus. O mesmo Paulo vem e diz assim que ele estava experimentado para tudo, para viver em abundância, para viver na escassez. É incrível. Experimentado. O que é experimentado? É um homem que viveu isso. Por isso você vai passar essa experiência. Para amanhã você ser um homem experimentado. Ele quer alcançar um propósito, mas ele te leva para ao alcance do propósito com uma tribulação, aflição, sei lá, deserto, qualquer nome que chamamos, alguma prova, sei lá. Mas não somente Deus vai alcançar o seu propósito, é a ponte que ele colocou para você chegar lá, mas também você vai se acumular de experiências. Quando estás em cima, e um dia as abaixares, não será como coisa estranha, porque um dia já passaste isso. Já estavas no degrau de cima e baixaste. Ok? Mas quem não tem experiência própria, mas tem experiências dos outros, da história, foge. Por isso Pedro disse, quando cair, Pedro, quem? Um desses aí, cair em várias tentações, não aches como uma coisa estranha, estranha entre vocês que está acontecendo. Não é uma coisa estranha, não, quando fores provado. Mas para quem não tem o conhecimento e também, principalmente, conhecimento é muito bom, mas também tem que viver esse conhecimento, tem que experimentar esse conhecimento. Não estou a falar viver, viver, guardar a palavra. Sim, tem que guardar, é isso. Mas o que eu quero falar, ao guardar a palavra, o próprio Deus vai te colocar na prática para você ter experiência. E assim, Jesus fala, nós falamos o que sabemos, conhecimento, mas não basta. E nós testificamos o que vimos. É incrível. O homem completo, cheio de conhecimento e cheio de experiência. E as experiências não são alheias e não se alcança na sala de aula, como agora. Você não vai ter experiência agora. Você vai ter conhecimento. E o Deus de paz vai te levar a experimentar esse conhecimento que você tem. Esse menino que hoje está a falar aí no Brasil que eu sou falso profeta, depois que lhe corromperam, nem lhe deram dinheiro, lhe enganaram. Eu não sei se fizeram umas transferências, possivelmente fizeram umas transferências. Uma vez ele me falou assim: eu estou cheio de experiência, de uma nuvem de testemunhas minhas, e não do trem. Olha só, quando o Jean, aliás, Johnny não, ele não é Johnny, ele é Jean. O Jean Laurent quis fechar a Stene e com um truque de
querer generalizar tudo em 2018, né? Sim, é 18. Então, todos os pastores com igrejas não legalizadas, já contei aqui, estavam ensalzados. Ensalzados é um termo que a gente usa aqui em Angola. Estavam perturbados, ensalzados, estavam, fizeram das tripas o coração, quer dizer, estavam a resolver o problema. É isso que o diabo gosta, que quando ele te agita, você resolve o problema. Não é pecado resolver o problema, mas há problema que você não pode resolver, esperar que ele resolva. Há problema que não é você que deve resolver, é ele. Por isso, quando você tentar resolver, não vai conseguir. Só que o diabo quer que você resolva pecando. Aí ficas infernado. Conheço um nosso irmão, isso é recente, não vou falar o nome dele. Foi tratar documentos do carro. Ele está aí a me ouvir. Foi tratar documentos do carro. Ah, você sabe o que é tratar documento em Angola? Ainda não falei da minha. Vou voltar do Xanuque. Parece que estou a falar duas coisas. É muitas coisas. Essa já não é minha experiência. Dou treino. Mas vai ser muito bacana para vocês. E você sabe que em Angola tratar documento é muito difícil. Quem é angolano sabe. É ficar na bicha e não sei o quê, e não sei o quê. Eles fazem de propósito para você. Quer dizer, esses aqui em Angola complicam para você corromper, para você dar dinheiro. Quer dizer, que eles criaram métodos difíceis para ganharem dinheiro. Estou a falar os agentes que trabalham lá. E isso é tudo uma instituição. Não é só eles. Eles também aprenderam com o chefe deles. O chefe com o chefe, até o último, são assim. O que persegue corrupto é corrupto nesse país. O que prende corrupto é corrupto. Então, você veja. Ele foi tratar documento. Encontrou lá aquela enchente. Você não sabe onde começar. Se você perguntar onde falar, olha, ficar mesmo só aí. Quando fala, vais conseguir ficar aí? Eles todos estão a ver aí. Já pagaram dinheiro. Já vamos começar a lhes atender. Ficar! Se você tem a amabilidade de chegares até lá, vão te dizer, olha, a bicha é muito grande. Possivelmente daqui a só 6 meses. Então, eles até te enganam aqui em Angola. Eles vão te chamar. Eles mesmo, Angola, vai te ligar. Ah, talvez os privados, os bancos. Esse do Estado. Eles enganam, pá. Deixa o teu número, vamos te ligar. Aquele saldo é para ele roubar aquele saldo e levar na casa dele ou para ligar os clientes? Aquele saldo é para ele próprio. Vai transferir no telefone dele. Vai te ligar. Então, ele viu a avalanche, a dificuldade. Então, lhe aconselharam: olha, tem uns rapazes aqui que trabalham diretamente com eles lá. Trabalham diretamente com as pessoas. São lança-pontos. Como é que se chama? Os bombeiros. Eles entram nos gabinetes. Porque eles mesmo que eles escolheram. Porque eles, para não dar dinheiro aí. Então, tem já os seus parentes, seus amigos. Só, eles ficam lá a se mover. Quando te vejam, só já vão à tua atrás. Olha, e esse aqui? Oh, aqui não é fácil. Ele já te mostra a dificuldade. Aqui, irmão, olha, é assim que isso funciona. Ele também caiu nessa malha. Ele número até e-mail, né? Aos ponta de lança. Não, é só dar X e já terás o documento. Ele faz mesmo, porque ele vai, só que também os burladores estão lá. E como crente, você, de maneira nenhuma vai cair em nenhum por causa da verdade que você conhece, que vai te dar documento. Sempre vai cair nos burladores. Porque está lá metade tá os burladores. Tem os sérios, quer dizer, corruptos sérios, que vai tratar essa seriedade porque ele vai mesmo lá, porque alguém lhe meteu aí. Tem também falsos a se moverem. E, e esse irmão, que, não, não, isso não é corrupção, isso você dá, quem vai tratar, é tudo mentira, é corrupção. Por isso, o valor que ele te pede é muito mais do que os emolumentos, o valor dos emolumentos.
Todo o dinheiro que vai na mão já é corrupção. Tem que se transferir na conta do tesouro, não é na mão. Pode ser o mesmo valor que o monumento cobra. Ele vai colocar no bolso, vai te dar documento e o Estado perde. Você participaste da corrupção. Então, o irmão viu, epá, havia facilidade, deu lá nos seus 50 pau, e com documento original. Não, tem que dar o documento e tal. Oh, não se preocupa. Ele roubou o dinheiro, vai vir mais te dar documento. Telefone desligado. Liga, chama nada. Ultimamente, desligado. O homem já desconfiou. Vai lá nos companheiros dele. Não, aqui é mesmo assim, a te engana. Você espera só. Ela está a trabalhar, está mesmo lá, já no chefe, não sei o que mais. Não, mas tem que me atender. Epa, mas também isso é complicado. Não está atendendo, não está, não. Isso é complicado. Mas como é que ele é assim, assim? Não, mas esse aqui, ouviu? Andou. Por quê? Porque quis resolver o problema rápido e entrou nos meios fraudulentos e com percas. Perdeu o documento, perdeu o dinheiro, perdeu a paz, se arrependeu, a paz voltou, mas o dinheiro nunca vai voltar. E aquele dinheiro, o documento que perdeu, é também dinheiro. Para ir tratar aquele é outro dinheiro, outro tempo, outro trabalho. É incrível as consequências do pecado. Então, falei dele, desse nosso irmão, por quê? Porque é isso que aconteceu naquele tempo. Então, todos os pastores começaram a comprar documentos, outros começaram a se filiar às igrejas legais, começaram a lhes aceitar, mudaram os nomes, tiraram pentecostais, viraram CIA, SICA na igreja, né? Tinha um, não sei se é Ciro, consiga entrar nas plataformas. Plataforma até já é João Lourenço acabou com as plataformas. E me ligaram. Você não está fazendo alguma coisa? Ai, vamos fechar a igreja. Aqui tem que fazer alguma coisa. Tem igrejas legais que estão a vender documentos. Ah, chama-se MER. Olha, Emílio conhece esse movimento. É uma igreja que deu muito. É mesmo esse, onde me convidaram. Tem a MER. Não precisa ir na Pentecostal, não sei o quê. Esse não tem igreja. Esses aqui são corruptos. Esse não tem igreja, só tem documento. Então, nós só estamos a aproveitar. Aqueles são igrejas. Você é obrigado a cumprir. Esse não te pede de, doutrina, nada. Não vai te dizer qual é a doutrina, ele não quer saber. Só vai te dar documentos. 70 pau. Para igrejas pequenas, 70 pau. Igreja mundial e tudo entrou no MER. Esse mundial deram milhões e milhões ao dono do MER. E é Langa. Um Langa que tratou o documento dele e não se sentia. Nem tem igreja. Eu creio que já deve ter, né? Ficou rico aquele homem. Zairense é terrível. Ele tratou, conseguiu legalizar a sua igreja em 2000, em 1992. Chama-se Mauete. Qual é o ano que ele legalizou essa igreja? Assim também é agenda secreta, porque senão iam lhe capturar. E os agentes secretos sabiam. Eles é quem se apertar e abrir uma porta. Ah, tem igreja? Não, sim, mas cabe igreja deles, sem essa expressão. Agora já tem, já deve ter que. Assim já construiu um templo mundial, lhe deu muito dinheiro. Esses pequenos. Mundial até parece que não pediu valor. Parece que por mês tinham que pagar um valor. Parece que pedia o dízimo, como é. É? Tem igrejas grandes, não mundial. Sabe o que ele fez? Colocou em cada igreja um financeiro auxiliar. Negociou com ele, olha, vou ter lá meu homem. O financeiro daquela igreja trabalhava junto com ele. Quer dizer que se tirava já a percentagem dele, cada culto. É incrível, Zairese. É terrível. Esses pequenos que não têm, ele tiver, você tem quando, sabe seu documento, pá. Esse aqui já ia, sabe que esse aqui não é um fobado, não tem nada. 70 pau. Os que tinham povo, bota o quê? Todos culto. Vai até lá o financeiro.
Construiu mesmo uma grande igreja no Rocha. Eu sabia. Então, me aconselharam também a ir lá comprar documento. É só 70 pau, apóstolo. É 70 só. É 70 só. Esse Sihanouk tem um lá no Ambo também que tem igreja. Aonde levou o amigo dele, e os amigos dele, né? E ele sabia quem sou eu. Ele sabia que a mim isso não funciona. Então não me falou, apóstolo, eu tenho o meu amigo aí, vai te ajudar. Não, não falou isso. Mas me falou que eles estavam legais com o pastor fulano e o fulano. Ah, levei também o fulano. Esse senhor é sério, é que me levou no evangelho. Ah, mas eu sabia que ele estava a me preparar, quer dizer, me mostrar, epá, é só falar comigo. O teu amigo, já lhe dei. Um deles que ele levou lá era meu amigo. Era. Falso amigo. Então, eu lhe falei na cara: vão vocês, eu não irei. Mas antes mesmo de me falar isso, ele me perguntou, me ligou, me disse: como é que vai ficar? O governo vai fechar todas as igrejas. Sabia disso? Eu aposto, como é que fica? Eu disse: eu não vou me mover em nada. O dono da igreja vai defender a sua igreja. Se for da vontade dele, que eles fechem. Na minha igreja, eu vou defender a igreja do outro. Até meti isso na gravação. Vocês têm esse vídeo. O dono defende a igreja. Ele disse na minha igreja. Não tem dono na igreja? Tem. Então o dono vai fechar a igreja, e defender a igreja dele. Se o dono quiser que fecham, fecham. Mas eu não vou fazer nada. Depois que entraram na corrupção, esperavam. Parece que Jonas estava a esperar a destruição de Nínive. Nada. João Lourenço, ao final, desistiu. Mas eles entraram. E a avó volta a me ligar, a me dizer. Ele mesmo me falou. Em Angola, nós todos reprovamos. O único que aprovou é você. Eu falei, como? Não, nós pregamos Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mas na hora H, ninguém queria ser Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mas tu desafiaste o regime. Não te moves, não te mexes. E você passou no fogo e você saiu. Eu disse, eu vi, como eu disse, eu vi esse dia. Eu vi Jesus de Nazaré estava dentro de uma cova, de um buraco. E esse buraco tinha fogo. Estava de pé o Emanuel e chamava todos os ministros para entrarem. E todos fugiam. Até houve pessoas que se aventuraram, entraram, ficaram consumidos. Os poucos que entraram, eles encontrei lá no chão caídos a queimarem. Carbonizados, seus corpos ferviam como um tacho no fogo, a 100 graus Celsius, ou como é que se diz aí. Ah, eu vi um casal de pastores, estavam em cima de um muro. E eles pertavam, viram que o fogo era demais, fugiram. E eu cheguei, entrei, e o fogo me queimava, mas não caí no chão. E eu gritei, Jesus, está a doer! E ele falou, é assim mesmo, meu servo. Faz parte da caminhada. E eu saí do fogo a brilhar. E ele me disse, então, a ver, esses todos aqui são aventureiros, que desafiaram o fogo e queimaram. Mas tu não queimaste. E aqueles outros nem sequer se aproximaram do fogo. Eles são os covardes, uns emocionados e outros covardes, tímidos, que não vão entrar no céu. E aqueles emocionados que entraram no fogo não tinham vida com Jesus. Hipócritas querem, como mais ou menos aquilo que fez o quem? O, o homem do Ambo, chama-se Calupeteca. É um emocionado, desafiou as autoridades sem Deus. O Antônio da Silva desafiou as autoridades sem Deus. Foi encontrado carbonizado no monte. Entenderam? Calopeteca, 20 anos de cadeia. Já saiu, né? Ou ainda está lá?
Então, feito isso, o rapaz reconheceu que eu aprovei e eles todos reprovaram. Mas como? Quando você não tem a verdade, não conhece a verdade, a mudança pode acontecer a qualquer momento, de várias maneiras, como tentação, ou então as provas, as lutas que levam você a mudar. O homem de Deus é aquele que continua a falar a mesma linguagem. O homem de Deus é aquele que defende as suas convicções. Passa ano, entrando, ele continua a defender o Evangelho, vivendo este Evangelho. As lutas, as circunstâncias não mudam ele. As pressões desse mundo não mudam ele. Perseguições, muito mais ainda. Então, eu conhecia o meu Deus e os seus propósitos para com a sua igreja. Então, aquele que recebeu a revelação, que estas mãos começaram a estar. E eu tenho que falar com o homem. Aqui não tem nada de Elias, porque aqui é sangue com sangue. Porque eu também passei, suportei, ok? Com as mesmas paixões, né? Se alguém diz, não, você não caíste porque tu és Elias, vieste do céu. Eu não senti o que eles estavam a sentir. Eu também senti. Você não viu que eu gritei mesmo lá no fogo? Tá me queimando! E ele disse, aguenta só mesmo, já. É? Eu aguentei. E o fogo não me queimou. Eu saí de lá a brilhar, mas senti dor, ok? Então, saiba disso. Você precisa saber em quem tem escrito, tens que conhecer esse Deus, seus propósitos e também os propósitos dele para contigo. E você vai marchar em todo o terreno, 4x4. Então, Paulo não retrocedeu, não teve pena de si mesmo, nem medo de enfrentar o que lhe esperava. Paulo não disse: "É mentira, isso não vai acontecer." Não. Ele disse: calem-se, eu mesmo sei. Então, chorar por quê? Porque Deus já me revelou isso. Me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo me revelou isso. Ouviu? Alguém que o Espírito lhe revela vai ser preso. Está a marchar em direção. É incrível. Você conhecer Deus, aleluia. Emmanuel disse: está aqui. Estão a procurar quem? Jesus, estou aqui. E deu as mãos. Sabiam qual é o propósito? Ah, e assim, chegou e foi preso. Muito tumulto. Só já no primeiro tumulto não conseguiram lhe matar. Ouviu? Quando Deus está no controle. Pronto a lhe apedrejarem. E veio o centurião com seus homens. Pá, pá. Lhe raptou no meio dos que queriam lhe matar. Quem mandou aquele homem? E os seus tropas? Foi Jesus. Ele levou lá no que ele perguntou: você quem? Você é um criminoso? Sinto muito ódio contra ti. Você quem? Você é um assassino? Você é um delinquente? Não, eu não sou. E esse ódio todo o quê? Tentou lhe explicar. Não, 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 calma, calma. Mandou chamar o povo. O que é que vocês querem? O que é que ele fez? Não, ele tem que morrer, 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 tem que morrer. Um homem como esse não pode viver. O homem lhe disse: não, 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 não. Nós, romanos, não é assim. Antes da pessoa morrer, primeiro tem que ser julgado. E no julgamento ele tem que se defender. Só depois que se achar culpa é que ele vai pagar, se é pena de morte, vamos lhe matar. Agora, se que estão a falar, ele não se defendeu, então vão, depois voltam. Não comigo, se sabe. Vão lá, arranjam advogados, depois vem. Ele vai se apresentar lá no tribunal. Esses tribunais são antigos. Hein, Kátia? Os advogados são antigos, os juízes são antigos. Há 2000 anos já existia isso. Ok? Depois vieram, julgaram o homem. Porque tem que morrer, tem. Não, 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 não. Esquece isso, pô. Olha, está encerrada. Ok, é. Ainda
Parece que foi já aí, já foi para o Tribunal Superior. Fizeram um propósito, mancebo disseram, olha, a única coisa para nós lhe matarmos é nós irmos enganar quem? O tribuno, não o centurião, o tribuno, olha, chama ele na audiência. Nós queremos lhe ouvir. E aí vocês, os moços disseram, quando ele sair, vamos lhe matar na presença mesmo dos polícia. E ainda fizeram um voto. Não comeremos nem beberemos sob pena de maldição, até que matemos a Paulo. É incrível para o judeu que era um voto. Não é essa geração aí dos obstinados da música eletrônica. E os amantes disseram casola. Essa geração aí não. As outras gerações mesmo sendo corruptas, mas é isso que eu falei na madre. Tem algumas coisas da igreja primitiva que ainda estão em vocês. Mas não significa nada. Falando mesmo da madre, tá aí? Se estás aí, se identifica aí. Fala aí, mamãe madre. Mana madre. Se ele entrar, tudo vai mudar. Mas vou completar a mensagem. Então, sabe, alguém ouviu. É incrível. O irmão do Paulo, sobrinho do Paulo, ouviu que certos homens fizeram conjuração, voto, que enquanto nós não matamos Paulo, vamos comer sob pena de maldição. Eu tenho a certeza, o final daqueles rapazes foi triste. Ninguém mais fala, porque antes se honrava os votos, sob pena de morte. Eu acho que aqueles rapazes morreram mesmo com fome. Greve de fome. Tem gente que morre com greve de fome. Não é aquele de Lua Tiberão, não. Queria a fama dele e tal. Um chazinho. Né? Lua Tiberão. Feito isso, alguém disse, poxa, conhece tudo. Ou eu estou inserido no vosso meio, como eu não conheço. Então. O rapaz foi e falou, olha, a Paulo, assim, 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 vão te matar. Vão me enganar que é para você vir no tribunal. Já tem pessoas preparadas. Sei lá se com facas ou como é. Vão te assassinar. Não tem pessoas que eles assassinaram mesmo no tribunal. Por isso, antes de entrar numa audiência, os polícias fazem. É, tem pessoas, tem prisioneiros que lhe assassinaram, não quer? No julgamento. Os seus parentes, parentes daquela pessoa que ele matou. E Paulo disse: olha, chamou o centurião, leva esse miúdo para o tribuno. Tem algo para falar aí. Como assim? E é urgente. Deus estava a trabalhar, um miúdo foi até o tribuno, assim, assim, assim. Naquela noite, Paulo foi raptado. Quando eles vieram, olha, queremos Paulo. Paulo já não está aqui, está em Cesareia. Paulo foi escortado. Viu como quando Deus está no controle? É escortado por brigadas, ou sei lá, batalhões, cavaleiros, archoteiros. Era noite, uns levavam a iluminação e outros nos cavalos. No meio, prisioneiro, bem protegido. Levaram ele até aquele com uma carta. Depois foram lá lhe seguir. Julgado, apareceu um. É incrível, viu? O diabo usa o tempo, queria desgastar Paulo. 2 anos preso. O homem queria que Paulo lhe desse dinheiro. Por que o diabo estava fazendo isso? O diabo estava fazendo tudo para Paulo cair na corrupção. Não, vamos deixar, desgastar ele, depois ele vai pagar dinheiro, aí vamos lhe matar já. Os que andam na carne não agradam a Deus. Seu Deus vai lhe rejeitar. Mas Paulo, ele ia mesmo lhe falar: arranje uma massa aí, vou te tirar. O próprio presidente. Oh, é só arranjar uma massa, rapaz. Em privado, claro. Uma massa. Você não tem. Você tem uma grande igreja, você tem muito povo. Pô. Hum? Fala aí os teus discípulos lá, fala lá, filho, que é quem?
Lucas, o doutor, aí, o teu médico, ou então o teu escritor, sei lá, o teu escrivão, fala com ele. Ele vai só apelar lá na Ásia, ele vai vir, aqui mesmo em Jerusalém. Oh, massa! Paulo disse, não contas comigo, homem. Ah, então vou te deixar. Foi substituído. Nisso tudo estava a vontade de Deus. O diabo não estava a fazer sem Deus, ou sem propósito de Deus. Deus estava a provar Paulo a paciência. Foi tentado na corrupção. Paulo foi incorruptível. O homem saiu, lhe abandonou lá. Lhe entregou na mão daquele que lhe substituiu. Tem aí um preso, assim, 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 lá em Jerusalém, quer lhe matar. Olha, não entrega, não. É assim, assim, olhando para ele, você não vai ouvir. Não fez nada que digam de morto, mas como eles são fanáticos, pá. Porque eles eram bora romano, né? Esses judeus são fanáticos, estão a dizer, porque não sei o quê, porque os mortos ressuscitam, isso mata alguém, porque há alguém que ressuscitou, que morreu, que eles mataram, e que ele defende, querem lhe matar. Esses são fanáticos. Pá. Não, vou lhe ouvir. Vou lhe ouvir, fica aqui, ó, rapaz. Mas também ninguém conseguia lhe soltar. Ouviu? O rei, quem lhe falou? O presidente. Olha, ouvindo você, não há motivo até esse tempo todo. Você está aqui esse tempo. Não, não havia nem um dia. Não pode. Não conseguiu lhe soltar. Apelou para o rei. O rei chegou, lembra-se da história, né? A sentença onde estava o rei, a gripe, o gripado, onde o homem gritou: Paulo, estás a me persuadir, estás a me persuadir. Por um pouco estás a querer me persuadir para ser cristão. E Paulo disse: não somente a você e todos os outros que me ouvem, excepto essas cadeias, prover a Deus que se tornassem como eu. Ok? Mas antes da gripe, o próprio presidente gritou: Paulo, estás maluco? Pá. As muitas letras estão te fazer delirar. Pá. Paulo disse: poder, disse, eu não me deliro. As palavras que estão a ouvir são palavras da verdade e não foram feitas num cantinho, não. Ok? Está a ouvir? Entenderam? Mesmo não achando motivo, porque essa história se repetiu de Jesus de Nazaré. Não foi assim com Pilatos. Pilatos não achou motivo. Não acha motivo para esse homem morrer, mas não conseguiu lhe soltar. Pilatos também queria que Jesus Cristo pecasse. Olha, calma aí. Olha, não tenho poder, nenhum poder terias contra mim se do alto não fosse concedido, porque ele falou: você não sabe que eu tenho poder para te condenar e para te matar? Estou te perguntando, não responde. Rapaz. Hum? Ele disse: qual poder? Você tem poder para me soltar? Rei, esquece isso, já. Nem para me soltar, presidente, nem para me condenar, se o céu não te conceder. Só vais fazer o que o céu mandar. Ouviu quem conhece os propósitos de Deus? Parece que eu vos trouxe a Bíblia na terra. Essa Bíblia que vocês tiveram como papel. Não é isso que eu falo todos os dias. Quando vocês, muitos de vocês, até vocês, graças a Deus, não. Então, muitos estavam assim, outros achavam que eu era um aventureiro, era um emocionado, um arrogante. Mas um arrogante brinca com fogo. Vocês não vejam que a história se repete. Você não está a ver o verdadeiro cristianismo que eu estou a vos mostrar. Hum? Não conseguiram soltar Paulo. Você não está a ver que não conseguem me prender? Porque não é vontade do meu pai. Isso aplica na vida de todos, não é só de mim, nem de Paulo, nem de Jesus. Todos que amam a Deus, cada um segundo o propósito de Deus na vida dele. Cada um segundo a sua fé. Outras coisas vai passar, mas outras não. E as que você passou é o que ele permitiu. As que ele não permitiu, não passa. Não passa. Não passa. Não passa. Ouviu? Não conseguiram soltar Paulo, porque Paulo estava aí para apanhar boleia. Não é que Deus precisava de boleia deles, não. Estou a falar essa forma de falar, porque para Deus, se quisesse levar no meio do ventre, ele levaria. Mas que ele estava a pagar o preço para depois ir pregar o evangelho na Roma. E assim foi. E você vê, meteram ele no meio dos criminosos, altamente perigosos, que eram mandados para a Roma, para depois começarem a ser executados, viravam, eram levados lá no carrossel do rei,
para o rei brincar com eles, os leões meter. É incrível. Já teve reis mais terríveis do que nós temos hoje. Talvez que são mais, também terríveis. A única coisa é que agora esses são hipócritas. Em oculto fazem o mesmo que eles faziam. Prisioneiros que são degolados para sentir satisfação, para a prostituta, a rainha, sentir, a rainha se quisesse se alegrar, estava triste, mandava vir um prisioneiro para ele começar a lhe rachar, a depressão estava a lhe apertar, manda vir ele, metia, quer dizer, desabafava, matava aquele, tirava a faca e ia, pronto. Falava nas suas armas, já estou me sentindo bem. Pelo menos degolei alguém. Ouviu? Se não viram a história do rei que foi no jardim beber vinho com as prostitutas e o candeeiro foi apóstolo João, essa era a prática deles. Aqui também agora já tivemos essas práticas. Esses reis que vocês estão a idolatrar, eles, né? Vocês não. Esses reis, Gingambani, esses foram grandes assassinos que se idolatram porque, ai, a rainha, não sei o que, se matavam. Angola que longe, quando chegasse numa aldeia, aquele soba tem que sacrificar crianças. Principalmente as meninas, gostam muito do sacrifício das meninas, e por causa da virgindade. O rei raptavam crianças. E não pense que é como esse rapto. Não, o pai está a ver os tropas do rei, do rei estão a raptar, do soba. Ai, minha filha, vais morrer. Tem que se calar. E eram executadas na entrada e na saída da aldeia. É incrível. Quer dizer que não era bênção receber Angola pelo anjo. Diga amém. Então, segundo a história, quando terminasse a visita naquela aldeia, se lavava as mãos com morte de crianças. Lavar mãos significa, será tudo. Assim que sai da aldeia, essas crianças lá fora da aldeia eram executadas na presença do rei. Sangue frio. Hoje viraram heróis. Paulo foi no meio dos criminosos. Coitado daqueles criminosos sofreram porque estava lá o perseguir de Satanás. Tempestade. 14 dias perdidos. Não viram nem estrela. Nem sol, aliás. Tudo negro. Tudo perdido. Mas Paulo tinha certeza que chegaria na Roma. É incrível. Quando os outros choravam, ficaram sem comer 14 dias. E lhes falou, come. O creditor estava ali, mas está um preso bem animado aí. Estavam embora à vontade a comer, tinha o seu mata-bicho e tal. Em outras palavras, vocês não comem, eu tenho muita comida, ficam mesmo com fome, hein? Ok? Sentiu pena deles, foi lá, olha, é melhor vocês comerem, eu vou vos ajudar. Comem, vão morrer. Essa noite, o anjo do Senhor, a quem eu tenho servido, me apareceu e me disse: Paulo, não temas, porque o Senhor te entregou todos que estão no barco contigo. Estavam perdidos. Barco já variado, andar só à deriva, hein? Perdidos. Mas o anjo falou: se vão chegar até uma ilha, ok? E ele lhes animou, todos começaram a comer. Hein? O Paulo virou já chefe, capitão. Até o capitão dizia, ele falava: chefe, chefe Paulo. É? Eu quero capitão. Cada noite, quando terminava a noite, vinha Paulo. O teu Deus te falou o quê? Não falou nada, mas hoje tens uma revelação da parte do Senhor. Paulo virou chefe, capitão do navio perdido. Está a ouvir? Quando os soldados, aqueles todos endemoniados, aliás, os marinheiros, quando sentiram que já estavam próximos da terra, queriam matar os prisioneiros para eles fugirem.
barco avariou para irem na ilha. Mas o general que estava a comandar aí disse: Che, você não vai matar nem por causa de Paulo. Ouviu como é que Deus faz? E a palavra de Deus não falha. Chefe Paulo a mandar, sim, Miguel. Hã? Você não vai matar ninguém, não. Aqui ele disse que mandou as tropas. Prende, coloca esses homens. Não vão fugir daqui. Continuem no volante. Paulo já falou. Temos que acreditar no chefe Paulo. E ninguém vai morrer. Como é que é? Vocês querem que? Ouviu? Chegaram. Uns que sabem nadar, nadaram. Outros começaram a ser ajudados e não sei o quê. Todos. Na aldeia. Continuou o chefe Paulo. O rei, foi o pai dele gravemente doente. Uma colibizou uma oração. Honraram Paulo. Todos foram honrados por causa de Paulo. Viraram celebridade na ilha. Paulo, o prisioneiro, agora é incrível. Ouviu como é que Deus trabalha? Até para receberem honras, Deus permitiu que o pai do rei da ilha estivesse incomodado, gravemente doente, sem solução. E Paulo foi lá dar solução. Óbvio? Não é brincadeira. Quando chegaram, eu tenho certeza que o centurião, então o capitão, o centurião, o chefe da missão, foi falar, olha, no meio esse que tem lá é para um inocente, para esse povo judeu, por causa das suas, sua cultura, tradição. Oh, e como? Não fez, e como então? Não fez nada, e como? Oh, mas então você trouxe, pá, vamos fazer como? Eu também sou com missão. E quem é esse aí? Ah, tira lá esse outro aí. Pronto, epá, só para formalidade. Então, diga ao homem para alugar a casa dele e fica mesmo lá. Não saia. Ainda lhe deram guarda. Parecia que o guarda era guarda do tribunal, não sei, mas no fundo tinha dois guardas que estavam na porta. Prisão domiciliária. Aquilo era prisão? Não. Mas a Bíblia diz, vais ler aí no livro de Atos, que ele pregava livremente a todos que lhe procuravam. E todos os judeus que habitavam na Roma se aperceberam e começaram a lhe visitar e começaram a lhes pregar Jesus. Um certo dia foram já todos, disseram, olha, você vai ter que nos falar dessa seta. Nós temos ouvido em toda a terra se fala mal dessa seta. Mas nós não ouvimos nada que você mais ou menos mataste alguém, ok? Não recebemos nenhuma carta a respeito de ti. Mas essa seta, em todos os lugares se fala mal dela. Não é a mesma coisa, Stênio. Ouviram? Eles até chamaram a igreja do Deus vivo de seta. Uma setinha, uma coisa qualquer aí, com desprezo. Ai, quando cita o meu nome com desprezo os meus inimigos. O Marcelino. Até a igreja sofre pouco. Parece até que nem querem saber da igreja, né? Confirma aí. Ninguém fala da igreja. Ninguém, quando fala igual, não fala da igreja, fala do Marcelino, pô. É o outro. E assim, Paulo disse: venham, se reúnem, venham, vou vos falar. E Paulo lhes pregou Jesus. E todos eles, incrédulos, murmuraram. Foram embora. Paulo disse: sim, vão. Mas era necessário pregar isso, pois está a se cumprir a palavra de Deus, que vocês não aceitariam, mas os gentios iriam aceitar. Ok? E ele disse: eu vou para os gentios. Esta igreja que você vê aí na Roma, é a igreja católica. Ah, está entendendo, né? Essa igreja católica, essa igreja que Paulo fundou. Ouviram? Eu vou para os gentios. 2 anos que ele ficou dentro da casa. E depois foi solto. Mesmo aos 2 anos continuava a pregar. E depois de 2 anos saiu. E esses 2 anos era um sacrifício que ele estava fazendo, se você não sabia. Esse é um grande sacrifício.
Esse é o sacrifício dos mais velhos. Sacrifício de homens experimentados. Ainda não é o maior, porque tem outro sacrifício. Aí, só Deus dá vicissitude. Mas esse aqui é um grande. Esse é sacrifício para. Como é que se diz aquela bateria? Ser nova. Para quê? Fomentar. Como é que é? Fomentar, né? Me ajudem. A bateria, quando é nova, em Angola, se diz como? Formatar. Ok. Esse sacrifício para formatar a alma, para fortalecer a alma, para. É incrível. Se encher. Não, esse já não é sacrifício para se encher do espírito. É para se encher do poder. Formatação para fazer você, como disse Deus a Jeremias, eu te faço um muro de bronze, cidade forte, coluna de ferro, para ser um homem forte, inabalável, porque você ficará em a sós com Deus, em a sós e em silêncio. Jeremias fala desse sacrifício. É bom estar em silêncio, em a sós com Deus. E ele disse: Deus sagrado de Deus permite isso. Não é você e desejar ir fazer isso. Mas tens que fazer isso nas proporções limitadas. Quando você fica um dia fechado dentro de casa, isso é sacrifício. Grande sacrifício. Só meditar e tal. É isso. Estou a falar os grandes, como o de Paulo de 2 anos, não é que Paulo escolheu. Veja só. Uma cadeia virou um propósito. Só mais tarde que Paulo entendeu. Oh, não somente a prisão para vir pregar o evangelho, a domiciliária é para o crescimento, para formatar a minha alma, para se tornar um homem duro, forte como bronze. Você vai vencer um homem que ficou 2 anos. Isso já não, não cai por nada. Por isso agora ele fala, já estou crucificado com Cristo. Aleluia. E muitas dessas cartas escreveu já lá. E não voltou mais. Não pense que Paulo voltou para a Judeia. Ficou lá. Algumas cartas escreveu a partir de lá da Roma. Digo amém. Até a morte. Fundou essa igreja aí. Sim, para trazer robustez espiritual. Fisicamente pode estar debilitado, mas espiritualmente uma robustez incrível. Um dos segredos que eu não vos falei do meu sucesso é esse. Você não sabia, né? Em a sós e em silêncio. Há 27 anos que eu vivo isso. Já desde a Igreja Universal, que eu estou sempre separado. Estou sempre no quarto. Estou sempre em casa. Antigamente o desemprego, viu? Até o meu primeiro desemprego era para passar isso. É incrível os propósitos. Só hoje que já... Os 11 meses só virei uma seca. Uma seca, sabe o que é? Babá da mãezinha e do marido. E todos me riam. Você é mãe, o pai, já minha mulher que fica com as crianças, vou fazer o quê? Se eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, vou fazer o quê? Eu também estava morando em casa com a minha Bíblia. 11 meses. Só saía tarde para ir para a igreja. Todas as noites, 18 horas, estou a ir para a igreja. Mas todo dia, só a ler a Bíblia, fechado. As pessoas estavam a pensar que eu estava com problema de mente. E aquilo virou hábito. Os 27 anos vivia mesmo assim. Dificilmente você me vê na rua andar. Poucas vezes. Quando eu trabalhava, quando eu tinha folga, fechado. As pessoas pensavam, não, como eu fazia turnos, né? As pessoas pensavam, não, ele fica 3 dias de serviço, sem dormir. Então, os 3 dias de folga, ele prefere ficar sempre fechado para dormir. Não. Estava a ler a Bíblia e a orar. E a jejuar, lábios secos. Quando
os meus detratores, por causa da palavra, onde eu fui sempre encontrei inimigos. Os meus chefes me odiavam. Então o chefe é que faz escala. Aí nas águas, onde eu trabalhei, já fui no Kasaki, aí no Nandô, eu conheço tudo. E eles achavam que era burro. Eles me enviavam lá, no projeto Nandô, depois do Nandô lá, onde sai essa água do Kikuchi, chama-se Kasaki. Só iam lá aqueles que o chefe nem ia com a cara dele. É terrível, onde ficavas lá com 48 horas. 48 horas, sem comida, sem nada. Você leva já a tua comida para os 2 dias. Quer dizer, para o primeiro dia, né? Para os 2 dias, sim. Levavas mais ou menos marmitas dobradas. 2 marmitas. Não, no almoço, como tinha lá trabalhadores, então a comida dos trabalhadores que você comia, mas se não, não levavam marmita. Que lá os trabalhadores te davam, deixavam jantar para ti. Esqueci, ok? Ok? Só tinha almoço e jantar, mas bicho não. Os trabalhadores, no dia que não tinha trabalhador, que é sábado, ou feriado, ou domingo, é que você levava as marmitas. Já imaginou onde não tem geleira, não tem, não tem fogão para ir aquecer comida? É incrível. E eu era sacrificado. O irmão Fruto, ele sabe que não reclama. Outros reclamavam. Não, eu não vou. Não, você nem sabe o que você vai me fazer. Então, eu sabia que eu não reclamava. Eles até se cochichavam. Põe lá o crente. Os dois chefes. Quem vai pôr no caçaque? Mandaram o crente. Irmão Fruto. Alguém veio me salvar. Você também aceita à toa. Não tá vendo como tanto explorou? Eu disse, não se preocupa. Casou. Eu lá já tirava. Faltava só tirar o quê? Uniforme. Tirava botas, tirava camisa. Só ficava calça e a camisola interior. Aquilo é se vingar com a minha Bíblia. Os 48 horas é para buscar a face do Senhor. Buscar a tua face é preciso. Não, naquele tempo não existia esse louvor. Naquele tempo, o louvor era esse. Quando a vaga nas matas. Estava nas matas. Nas matas e floresta, o passaredo alegrou. Não somente no caçaque, nas quintas. Tem quinta aí do irmão do João de Matos. É muito distante daí do que do Kikuchi. As pessoas não gostavam aí naquela quinta aí. É lá e andar mais ou menos uns 30 minutos a pé. Chegava lá e dizia. E quando não faltava alguém, aquele é o posto que mais sacrificavam. Mais ou menos, olha, vieram poucos. O fulano está doente. Já sabe, nem todos vão voltar. Uns vão... Aqueles postos aí é que eram sacrificados. Eu era sacrificado. Só ouvia, te ligavam, olha, vais dobrar. Chamava-se dobrar. Passaria mais lá à noite. Eu dizia, não tem problema, porque se você dobra, também tens 48 horas sem vir trabalhar. E vou dobrar, já. Eu quero a noite na presença do Senhor. Ouviu? Quando deixei de trabalhar, a minha vida já, aí já como se fala, como falam as prostitutas nas suas mães. A vida é minha. Quem manda na minha vida sou eu. Aquilo é 24, 24. Fiquei mulato. Se você ver as minhas fotografias naquele tempo, você, você assim, já foi muito claro. Só agora, por causa desse propósito, que já estou voltando a ser claro. Quando saí do mato, do monte, estava preto. Ok? Então, uma vida inteira a se consagrar em a sós com Deus e em silêncio. Eu ficava 7 dias sem sair fora, só a jejuar. 40 dias sem sair fora, só a jejuar. Dias já é uma vida inteira, né? Estou a vos falar a propósito. Até que veio o propósito maior, Marcelino. Tu vais te esconder 70 semanas.
E vai jejuar. Ok, Marcelino? Porque eu vivia de sete, 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 sete. Agora é 7 vezes 7. Tu estás sempre com 7, né? Multiplica 7 vezes 70. 70 semanas estão determinadas para ti. 490 dias. Nem na rua pode se espreitar. Ok? E eu fiquei formatar a minha alma. Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Oh, minha alma, espere no Senhor. Passa a semana. Eu controlava a semana, não é dias. 3 semanas, 5 semanas. Tinha um caderno onde resistava. A ansiedade terrível. 7 semanas, 10 semanas, 20 semanas. Quando bati 35 semanas, eu disse, metade. 40, 50, 60, 69. Expectativa. E em jejum. Será qual é a primeira comida que eu vou comer? Ai, meu Deus. Eu acho que vou comer garopa. A primeira carne. Eu acho que só vingança. Você não pode imaginar. No dia que eu saí, fui passear. Primeiro, fiz as duas coisas. Bom, eu tenho que andar, como é tal? Fui até na Baixa de Luanda. Só apanhei táxi até 1º de maio. Eu falei, não, aqui tem que descer. Oh, como é? Andei. Cheguei até na Baixa. Bora voltar. Entrei no Jumbo. Eu cheguei e falei, olha, falei na senhora, eu quero comprar o peixe mais grande. Você não tem a garopa? Não tem. Eu quero a garopa. Não, parece que não era garopa. Como é que é? Como é aquele outro peixe aí? Me fala ainda aí. Eu já falei o nome dela aqui. Garopa não, o outro. Bem grande. Corvina. Ok. Eu disse, eu quero a corvina, mas ele olhou para mim. Para que isso tudo? Disse, na minha conta, ok? Dinheiro é meu. Eu quero a corvina mais grande. Vai buscar uma alimentando. Pô, isso tudo vais levar e tal. Vou levar mesmo. Mas são muitos. Estava o demônio a querer saber. Ele queria o demônio que eu falasse na tua vida de jejum. Põe só aí, com os miúdos e tal. Trabalhou. Pá, 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 pá. Olha o saco. Fui nas carnes. Olha, esse carne aqui quanto é? E esse não, eu quero aquele pedaço. Eu quero carne com osso. Ai, carne com osso é cara. É mesmo isso que eu quero. E também põe aqui carne de bifes. De bife de panela. Não, bife. Quem sabia fazer bife? Aí não se falava de bife. Carne de fungo. Carne de... Olha, saí dali com sacos. Estava a andar com alguém. Estava a me acompanhar. Com uma adolescente. Minha filha. Trouxemos aquilo. Esse Mário, esses Donaldos aí, os quem? Os Toninho. Mário, Domingos, Mãezinha, Grande, Toninho, Barjonas, todos viviam comigo. Donaldo. Quando eu creio que estavam, olha, eles davam volta aí na cozinha e iam fazer assim. Como é que é? Tá cheio! Arca! Como é que é? Todos mentiam que estavam a beber água. Iam abrir a arca só para ver. Donaldo mais olhou lá e disse: aqui tem casola. Óbvio? Então, cada propósito é um propósito. Cada tribulação é uma tribulação. E é uma preparação. Fui preparado de vários pequenos, entrei no grande. Saí, tive que escolher ou 12 anos de cadeia, ou não, ou 7.
Escolhe. Se você ir para mata, vai ser 7. Se não ir para mata, vai ser 12. Não, 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 quero ir na mata. Já. Então vai. Fui para mata, agora que voltei, agora entra já na cadeia. Entra, já entra aí. Entra, prepara já mesmo aí. É incrível. E uma casa. Já imaginou se eu passasse cadeia lá, não sei o quê? Eu ia aguentar, mas no prédio e tal, e muito barulho, festa. Uma casa. Esse lugar foi preparado, pá. Preparado especificamente para a prisão do homem. Eu tenho a certeza que a próxima etapa vai ser em outro lugar. Que é a glória das estrelas. E eu preciso ir ter um outro lugar da glória da lua daqui a 3 meses. Mas se o meu pai dizer que todos os 7 anos fica aqui, eu vou ficar mesmo. Vai chegar um momento até que a dona vai me dizer, não queres comprar a minha casa? Ah, eu não tenho então o hábito de comprar nada. Não quero, já. Vou continuar a se pagar mesmo. Ah, então quero vender a minha casa. Vou lhe falar, duvido! Eu que falei no Alpha 5, olha, se me expulsar do Alpha 5, eu vou destruir essa empresa. Você quem disse? Eu destrói essa empresa. Deixa só me expulsar. Eu, você mesmo, a coisa é tua. Não sou usurpador das coisas alheias. Mas se é Deus que me põe mesmo na tua casa, vou te falar mesmo, você não consegue me tirar aqui, ó. Ó, mano, aqui você não me tira, esquece. Vai me tirar como então? Só que eu não uso autoridade para usurpar, não. Vou pagando e pago bem, sem dívida, nem atraso. Se o meu pai quiser que os 7 anos seja aqui, eu ficarei aqui. Mas eu sei que essa é outra glória. E o tempo dessa glória está a terminar daqui a 3 meses. Mas se ele disser não, é mesmo aqui. Ah, vou falar. Como diz aí o quem? A pessoa, conta a Deus. Gostei, aqui mesmo tá bom. Eu gosto desse lugar. Se dizer, olha, para outro lugar, não tem problema, não. 7 anos fechado. É incrível. Você não pode imaginar, por isso você vê que a terribilidade é muito grande. A pessoa sente paz ao meu lado, terror. Onde meditei Elias já está na sua terra da Barber. Eu falei comigo mesmo. A fase que nós estamos aí é grave. Não vou por vir também. Não penso que vou por vir, ninguém fala mais. Não. É poder, como é? Vamos ocultar o poder. Mas o polícia quase que morreu, pá. Até a criança de 3 anos, ele falou, mamãe, o polícia está a morrer. 3 anos. O polícia desfaleceu, foi se encostar no carro. O trânsito. Se até criança de 3 anos notou o desfalecimento do polícia, como é que fica? Eu estava, meu Deus, isso vai matar pessoas. É? Agora já imaginou 7 anos de cadeia, com a bateria formatada. Estou a ser formatado para experimentar a vicissitude. Se você não sabia, é aqui a mortificação plena. Começa aqui, para ir completar na mata. Hum? Os terrores desapareceram. É aqui onde o homem foi tentado, perseguido, tentado, provado. Ataque de corrupção, ataque de medo, ataque de morte. E o homem disse: vocês não me aguentam. Antes que você existisse, eu já era. Eu sou cota, eu sou mais cota que vocês são crianças, pô. Ouviu? A resistência, a perseverança é incrível. Uma guarita estava montada aqui. E o homem só vinha lá à noite. Homem armado, na frente da casa. Está a pensar que me enganaram a mim porque estava a me proteger? Não. A história se repete, né? Como Paulo. Para eles, o propósito era controlar esse prisioneiro na prisão domiciliária.
Mas para mim, fica mesmo aí. Um certo dia fui desligar o gerador. Eu já vos falei. Às 5 da manhã, depois da live que terminou aqui, 5 e tal, quase 6. O gajo me viu, manipulou a arma. Manipulou e fugiu. Paracatá! Andou com a cara baixa. Eu olhei. Aí é. Vou te tirar então a arma. Você não me conhece, tá? Pergunta ao Rufino. Eu só tenho um contra-inteligência armado. Vou terminar já a minha mensagem com essa experiência. Quando eu profetizei contra o dos Santos, então começaram a me cercar nos contra-inteligência com a me ameaçar a morte. Dois que eu chutei, dois. O primeiro, não sei se quem é o primeiro, já esqueci. Mas vou contar primeiro da igreja. Eu estava no meu quartinho aí na Quinta Rita. Mas vocês querem mesmo ouvir? Eu já vos falei, mas posso repetir? Posso? Ui, é muito forte. Então, e o Rufino estava na cozinha. E eu estava no quarto a meditar e tal. E eu vi alguém bater a porta da cozinha, da traseira. E eu vi o Rufino a conversar com essa pessoa. Primeiro eu achei estranho, porque ninguém batia a porta aí à noite. E se fosse alguém que foi pedir socorro na igreja, seria na porta principal do salão. Aí isso tem que ser alguém que conhecia lá, que era um doméstico, né? E eu ouvi uma voz que me falou: vai lá, é contra a inteligência, vai ajudar o rapaz. E eu cheguei, encontrei ele a discutir com o Rufino. Discutir assim, porque quero falar com o pastor. Não, pastor sou eu. Não, teu pastor, não é você o outro. Não, mas como é que você sabe que tem outro? Estou a te falar que eu sou. O Rufino também, aquele truque dele de complicar. O Rufino complica. Eu já te disse que o pastor sou eu. Eu disse, não, não é você, é outro. Como é que você sabe que tem outro pastor? Se o pastor sou eu. Não, mas eu quero falar com o pastor, teu pastor. Como é que sabe que eu tenho outro? E eu cheguei, calma aí, calma aí. Não, queres falar comigo? Sim. Qual é o teu problema? Isso que as pessoas estão a sentir agora. Já os meus inimigos sentiam naquele tempo. Os poucos que mais ou menos vinham me enfrentar assim, para vir me matar. É incrível. Só que nem sabia. Quer dizer, não meditava, né? Não tinha ideia que eu seria assim, ou me fariam assim no futuro. Que as pessoas não conseguiram falar, que perderiam o ar. Oh, o homem não está conseguindo falar, tá curva, portanto, qual é o problema? Só que o gajo, quando ele estava a falar, levantou o quê? Tá vendo, né? Os arrogantes. Levantou a camisa que é para eu ver, para me ameaçar. Mesmo com a gaguejeira dela, mas ainda se esforçou, levantou. Ele pensou que eu poderia tremer. Ele expulsou. Eu disse: estás a brincar comigo? Desaparece daqui! Você pensa que eu não sei? Eu sei quem é você. Você conta inteligência. Vai avisar ele. Você não me aguenta, não? Ok? Vai embora! Fugiu. O homem armado está fugindo, um civil. E à noite? Mais ou menos 21 horas. Ouviu? Todo envergonhado. Eu falei: Rufino, fecha a porta. Elias manda na terra. Alguém poderá dizer que eu não sou Elias? Você não está a ver que o Elias é aquele que enfrenta exército? E todos os Eliseus também têm esse poder. O Eliseu também enfrentou o exército. Só que ele não foi enfrentá-los, vou lhe enfrentar. Não. Os Eliseus enfrentam quando vêm lhe atacar. Mas Elias provoca. Eliseu não provoca. Elias provoca.
E os exércitos vieram para prender Eliseu. É assim. E Eliseu se agigantou e avisou seu discípulo. E foi bom que o meu discípulo não era medroso. O Rufino não é medroso, não. É muito corajoso. É? Se ele fosse medroso, eu ia lhe expulsar ao meu lado, como o Elias fez ao primeiro. Ele mesmo é corajoso, suportava isso. Então, segunda vez, nós, eu e o Rufino, eu falei, não, vamos para casa visitar os meninos. Então, eu estou a ver alguém a vir a mim atrás, parece que uma moto tinha lhe deixado e a moto avançou. Os que matam são assim, né? Já tem uma moto aí preparada. À noite, nós andaram, Aí o senhor, calma aí, para aí. Nós éramos dois, mas estava a me falar a mim, o senhor, quer dizer que pá, não temos nada a ver com teu raciocínio. É você. Para aí. E eu parei. Qual é o problema? Ele também mostrou a pistola. Eu não sei se mostrou, eu acho que também mostrou. Todos eles vinham, sempre mostravam pistola. Já não me lembro se mostrou como aquele, mas eu acho que mostrou também. Não conseguia falar. Desculpa. Você está a brincar, né? Estás a brincar? Desaparece dali. Pá. Pediu desculpa. Primeiro estava a gaguejar, todos eles gaguejam. Portanto, desaparece. Vai desculpar. Eu falei, Rufino, viu? É agenda secretas, é um bandido. E, porque ele. Até malucos eles já me enviaram. Falso maluco, né? Esse de lidar com os falsos malucos já é coisa antiga. Já está a entender, né? Falsos malucos. Tá bom, mas como já é tarde, não tenho tempo para vos falar do falso maluco. Quando a essência é tu. Outro dia vos falarei a história do falso maluco. O macumbeiro que eles colocaram à frente da igreja como um maluco. É incrível a vida do homem. Aleluia! Amanhã não falta, não. Vai ver a história do falso maluco amanhã. Digam amém. Digam glórias ao Filho de Deus. Sim, Rufino. Ainda bem, Rufino se lembra. Sim, foi bem mais claro que o primeiro nem conseguiu falar. Senão quando ele gritou ao longe. Tinha gritado, né? Quando ele foi. Falou o quê? Ameaçou? Já esqueci, ô Rufino. Ouviu? Gritou. E o primeiro é esse de dentro ou de fora? Mas por ser por perto, nem perdeu o fôlego. Até que o mestre o expulsou. Foi com a pistola dele entre os lombos. Ouviu? Perdeu fôlego. Não tínhamos ideia, Rufino.
Que isso seria assim. Nem o próprio Deus permitia meditar nisso. É incrível. Fique atento. Por quando vocês querem que eu falo da história do maluco, do falso maluco, o macumbeiro, eu vou vos contar. Essa guerra, então, está vindo de muito longe. Muito longe mesmo. Muito longe. Muitas peripécias. Peripécias, né? Peripécias.